Entre as sombras da história dos Estados Unidos, existem nomes que ainda hoje causam calafrios. Homens que ultrapassaram todos os limites da maldade, deixando um rastro de medo, mistério e horror. Hoje, vamos mergulhar nas mentes perturbadas dos serial killers mais temidos da América. Prepare-se para conhecer os crimes, as vítimas e os segredos obscuros por trás de cada um deles. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Is that correct? Yes, that's true. Ted, how did it happen? Em meio à fumaça e ao ferro da Chicago do final do século XIX, enquanto o mundo se encantava com os avanços da ciência e com o brilho da Exposição Mundial de 1893, um homem tramava nas sombras. Um homem que mais tarde seria conhecido como o primeiro serial killer da história dos Estados Unidos. Seu nome verdadeiro era Herman Webster Mudgett, mas você talvez o conheça por outro nome: H.H. Holmes. Educado, articulado, com uma inteligência fria e calculista, Holmes era um mestre da manipulação. Formado em medicina, ele conhecia bem o corpo humano, talvez até bem demais. Com um charme envolvente, ele enganava, roubava, seduzia e matava. Tudo com a calma de um cirurgião. Mas o que realmente eternizou seu nome no lado mais sombrio da história foi o que ele construiu em Chicago. Um edifício de 3 andares que ficou conhecido como o Castelo dos Assassinatos. Por fora, parecia apenas mais um hotel. Por dentro, era um verdadeiro labirinto de horrores. Corredores que levavam a lugar nenhum, portas que se abriam apenas pelo lado de fora, alçapões, quartos à prova de som, fornos industriais e até uma câmara de gás, tudo milimetricamente planejado. Durante a Feira Mundial, milhares de pessoas vieram a Chicago. Muitas nunca mais foram vistas. Acredita-se que Holmes usava o hotel para atrair suas vítimas, geralmente jovens mulheres, para depois assassiná-las de formas tão cruéis quanto engenhosas. Em alguns casos, ele até vendia os esqueletos para universidades e escolas de medicina. Foi apenas em 1894 que sua teia de mentiras começou a se desfazer. Ele foi preso por fraude, mas a polícia logo descobriu algo muito maior e muito mais macabro. Ao ser interrogado, Holmes confessou 27 assassinatos. Embora alguns estudiosos acreditem que o número real possa ultrapassar 200, ele foi enforcado em 1896. Suas últimas palavras? Fria e tranquilamente. Ele disse estar em paz com sua consciência. Até o fim, negou qualquer remorso. O Castelo dos Assassinatos foi destruído anos depois, mas o mistério permanece. Quantos realmente morreram ali dentro? Quais segredos ainda estão enterrados sob as fundações daquele edifício maldito? O H.H. Holmes não era apenas um assassino, ele era um arquiteto do terror, um gênio do mal que transformou a própria cidade em seu tabuleiro de horror. John Wayne Gacy é um dos serial killers mais infames da história dos Estados Unidos, conhecido pela sua aparência pública de palhaço carismático e, ao mesmo tempo, pelos crimes hediondos que cometeu em segredo. Sua trajetória de vida, marcada por uma dualidade assustadora, chocou o país e levantou debates profundos sobre psicopatia, abuso e a capacidade de manipulação humana. Nasceu em 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois. Foi criado em um lar conturbado, com um pai alcoólatra que frequentemente o agredia física e verbalmente. Mesmo com os maus tratos, Gacy buscava incessantemente a aprovação paterna, o que influenciaria sua necessidade futura de aceitação e controle. Durante sua adolescência,
Gacy enfrentou vários problemas de saúde e não teve uma juventude socialmente ativa. Ainda assim, tentou construir uma vida respeitável, casando-se com Marlene Myers em 1964 e tendo 2 filhos. Ele se envolveu com a política local e era visto como um homem trabalhador e dedicado à comunidade. Em 1968, foi condenado em Iowa por molestar sexualmente 2 adolescentes. Passou apenas 18 meses de uma pena de 10 anos, sendo libertado por bom comportamento. Após sua libertação, sua esposa pediu o divórcio e ele se mudou de volta para Chicago, onde começaria a construir a fachada que o tornaria famoso de Pogo, o palhaço. Durante a década de 1970, Gacy passou a se apresentar como Pogo em festas infantis, hospitais e eventos comunitários, criando a imagem de um homem carismático e envolvido com causas sociais. No entanto, por trás dessa máscara amigável, ele escondia um lado extremamente sombrio. Gacy atraía jovens rapazes, muitos deles adolescentes, em situação de vulnerabilidade, prometendo empregos, dinheiro ou simplesmente oferecendo carona. Depois de levá-los para sua casa, os drogava ou embebedava e os estuprava, torturava e, por fim, assassinava por asfixia ou estrangulamento. As suspeitas começaram a surgir com o desaparecimento de Robert Piest, o jovem de 15 anos que havia dito à mãe que encontraria um empreiteiro para discutir uma possível vaga de emprego. Esse empreiteiro era John Gacy. A polícia passou a investigá-lo e, após algumas visitas e mandados de busca, encontraram provas contundentes. Em dezembro de 1978, ao revirarem a casa de Gacy, os investigadores descobriram algo aterrorizante: corpos enterrados no porão de sua casa. Ao todo, foram encontrados 29 corpos ali, com mais 4 corpos jogados em rios próximos, totalizando 33 vítimas conhecidas, embora se especule que o número real possa ser maior. O julgamento de John Wayne Gacy começou em 1980 e teve ampla cobertura da mídia. Sua defesa tentou alegar insanidade, mas a acusação apresentou provas irrefutáveis de que ele agia de maneira premeditada e meticulosa. Gacy foi considerado culpado por 33 assassinatos e condenado à morte. Ele passou 14 anos no corredor da morte, durante os quais chegou a pintar quadros de palhaços e cenas religiosas, muitos dos quais foram vendidos ou exibidos em galerias. Você conhece o rosto do mal? Um sorriso carismático, olhar gentil, fala mansa. Theodore Roberts Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, não se parecia nem um pouco com a imagem que temos de um assassino em série. E talvez seja exatamente isso que o tornou tão perigoso. Nascido em 24 de novembro de 1946 nos Estados Unidos, Bundy cresceu em meio a mentiras. Durante boa parte da infância, acreditava que sua mãe era sua irmã e seu avô, seu verdadeiro pai. Um começo confuso para alguém que mais tarde se tornaria um dos criminosos mais infames da história dos Estados Unidos. Inteligente, ambicioso, estudioso de direito e envolvido na política. Ted era o tipo de homem que passaria despercebido em qualquer lugar, ou até mesmo admirado. Mas por trás da fachada perfeita, escondia-se um monstro. Foi no início dos anos 1970 que os desaparecimentos começaram. Jovens mulheres, sempre parecidas, cabelos longos, castanhos, repartidos ao meio. Sumiam sem deixar vestígios. Testemunhas falavam de um homem educado que pedia ajuda para carregar livros ou descarregar um barco, com o braço engessado. Ele usava o charme como isca. A isca perfeita. A polícia demorou anos para ligar os pontos. Enquanto isso, Ted viajava de estado em estado, deixando um rastro de terror. Estima-se que ele tenha feito mais de 30 vítimas, embora muitos acreditem que o número real seja bem maior. Em 1975, Bundy foi finalmente preso. Mas a história não acabou aí. Ele fugiu 2 vezes. Na segunda fuga, atravessou o país e cometeu um dos crimes mais brutais: o ataque à fraternidade Chi Omega, na Flórida, onde matou 2 mulheres e feriu gravemente outras 2 em uma única noite.
Era como se o mal estivesse se alimentando de sua liberdade. Em 1978, foi recapturado. E desta vez, não havia mais para onde correr. Após um julgamento amplamente divulgado, Bundy foi condenado à morte. Durante os anos no corredor, tentou negociar sua vida, confessando crimes aos poucos, na esperança de adiar o inevitável. Mas não conseguiu. No dia 24 de janeiro de 1989, às 7h06 da manhã, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica. Do lado de fora da prisão, uma multidão comemorava. Fogos de artifício, cartazes, como se o mal, enfim, tivesse sido derrotado. Gostou do vídeo? Então já se inscreva no canal e ative o sininho. E deixe seu like. Muito obrigado e até a próxima!